Olá, amigos aqui do canal. Um cliente meu, há tempos atrás, fez a seguinte pergunta, eu achei interessante trazer aqui para vocês. Ele dizia o seguinte: a gente fala em saúde, em buscar saúde, e existe um horário bacana, ideal para a gente dormir, existe exercícios físicos voltados para desenvolver saúde na sua estética, existe técnicas para emagrecer, existe técnica, alimentos, melhor dizendo, saudáveis que a gente deve consumir. Kiko, você não faz exceção nunca? Você não abre mão de nada? Como que é isso? Eu tenho que ser saudável o tempo inteiro? Essa é a pergunta que eu quero desenvolver aqui com vocês e minha resposta foi: depende. A resposta que ninguém quer, na verdade, né? A gente quer sim, não, não, isso é certo, isso é errado, e que para resolver, né, e facilitar a nossa vida. Quando a gente fala depende, vai exigir um esforço, vai exigir uma contrapartida, a gente vai ter que pensar um pouco. Então vamos explicar um pouquinho isso. Muitas vezes não me conhecem, meu nome é Francisco Costa, eu sou mentor em saúde, sou terapeuta emocional. Eu ajudo pessoas a aumentar a sua saúde, tanto a sua saúde física quanto a saúde emocional. Depressão, ansiedade, enfim. Vamos voltar ao tema. Depende. Abrir ou não exceção. Ah, porque é muito fanatismo, porque é muito radical. A palavra radical vem de raiz, algo profundo, né? Então, vamos entender quanto que a gente está sendo radical, quanto a gente está sendo fanático. Antigamente, uns anos atrás, isso aí é muito xiita, né? Fazendo alusão a certas religiões, aí você é muito xiita, você é muito radical, que a vida é para se viver, e pipipi, papapá. Então vamos entender em que momento, existe algum momento que a gente pode abrir ou não exceções para o nosso bem-estar? É isso que eu quero conversar aqui com você bem rapidamente. Uma pessoa está com um determinado problema. Eu vou falar de um caso. Esse meu amigo, ele, uma outra pessoa, né? Essa pessoa estava numa festa de aniversário e aí alguém falou: come esse bolo, aqui um parente ali, come esse bolo, tal. Esse meu amigo é diabético de tomar insulina, né? Então, não, na verdade eu gosto de dizer ele está diabético, né? Não é que ele é, não, ele está diabético, tá? E come esse bolo, come esse doce. E ele falou: não, não vou comer esse doce assim. Não, mas não, isso não faz mal para ninguém, pode comer um pedacinho só. As pessoas muitas vezes, por ignorância e por querer o nosso bem, ficam insistindo muitas vezes. Então, vai haver momentos que você precisa ser radical. No caso dele, eu não sei como é que estava a sua insulina, a sua glicose e tal, mas assim, não, não vou comer esse daqui, porque amanhã o SAMU pode estar sendo acionado. Amanhã eu posso estar no pronto-socorro, não vale a pena. Então, tem situações que você precisa ser radical. As pessoas falam, como a minha mãe dizia, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, às vezes a gente fala: não, imagina que isso daí vai fazer mal para você. Talvez não, mas para ele, numa determinada situação. Então, percebam que quando a gente fala: eu vou abrir mão de uma comida, de um alimento, de um doce, vou abrir mão. Depende da situação. Perceba, por exemplo, exercício físico. O exercício físico, essa contração muscular, ela produz uma substância que é anti-inflamatória, uma substância que é reparadora, uma substância que é curativa. Então, uma pessoa que está passando por um perrengue,
uma dor ortopédica, ele está mancando, ele está sofrendo, ele acorda com dor, ele vai dormir com dor. Será que não vale a pena abrir mão de um doce, numa festa, na hora de fazer uma compra lá no mercado, não comprar aquele doce? Será que vale a pena? O que você acha? E diminuir o açúcar, diminuir um alimento que é inflamatório, o açúcar é inflamatório, entre outros alimentos, não vale a pena você abrir mão desse prazer. O exercício físico, muitas vezes a pessoa não quer fazer exercício, mas será que não vale a pena você fazer um esforço, fazer um exercício físico em prol de algo superior que é o seu bem-estar, a sua saúde? Então, tudo vai depender de momento, de momento. É natural que você vai se ver em situações que você vai ser obrigado, para quem está seguindo, seja uma alimentação, um plano de exercício físico, enfim, uma disciplina do sono, uma disciplina da meditação para controlar o estresse. Dependendo da sua doença, o seu estresse subiu, a sua doença piora, né? Então, você segue uma metodologia, muitas vezes você tem que abrir mão, tem que abrir mão. Uma pessoa que tem um horário certo para dormir, perfeito, um horário adequado. Mas e se você precisar ir para um hospital para atender um cônjuge, para atender um neto, um filho? Você vai falar o quê? Não, não, eu não vou abrir mão porque eu preciso dormir cedo. Lógico que não. Uma coisa assim social, as situações sociais, às vezes um velório, um amigo que vai viajar, vai embora para o exterior, vai demorar para voltar, está de mudança, de repente nem volte mais, que fica por lá, enfim. E às vezes você vai se despedir, ele fez uma festa e você vai de se despedir de um amigo, porque essa festa vai tarde da noite, enfim, e às vezes você vai abrir mão de um evento desse, um show. Você gosta muito de um artista, de uma banda, de uma orquestra, de uma sinfonia, de um corpo de baile, de uma peça teatral. Muitas vezes você tem que abrir mão, porque isso é noite, é tarde, você vai, às vezes vai te atrasar, você vai dormir naquela noite, você vai precisar abrir uma exceção, porque é um evento social que te traz prazer. A vida, concordo, não é só esforço, abnegação e sim, é verdade. Interessante que a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela diz o seguinte: saúde, né? Não é só ter saúde, não é só não ter doença. Saúde é um bem-estar físico, mental e social. Muitas vezes a gente perde isso do social. Se uma pessoa está fisicamente bem, não toma remédio, não tem nenhuma doença diagnosticada, é uma pessoa bem fisicamente, não tem obesidade, nossa, essa pessoa tem saúde, mas é briguenta, não se relaciona com ninguém, é uma pessoa difícil de se lidar, briga com o vizinho da direita, da esquerda, não dá um bom dia, ninguém faz ninguém cumprimenta essa pessoa, ninguém faz questão de ir na casa dele visitar, ele não visita ninguém, ele está doente socialmente, a nível social ele está doente. Então veja que a Organização Mundial da Saúde, ela coloca o social como sendo algo de saúde, de saúde. Então, muitas vezes a gente tem que, para atender o social, para termos uma saúde social, muitas vezes nós temos que abrir mão. Então, haverá situações que nós vamos precisar não fazer um exercício físico, vamos comer um alimento até porque a gente quer, até porque a gente gosta, mas sabendo das consequências e determinado momento. Se eu estou com um pedido de cirurgia, se eu estou lutando para aumentar a minha saúde, para evitar,
Por exemplo, uma cirurgia. E isso é possível, eu já vi acontecer isso. Pessoas que têm cirurgia marcada pediram para adiar, às vezes 2, 3 meses, investiram na sua saúde e chegou o momento de não precisar fazer a cirurgia. Então você está nesse processo. E aí você vai ficar abrindo mão, vai ficar comendo coisas que não te convêm, vai dormir em horários inadequados, vai deixar de fazer exercício. O exercício, ele produz substâncias que desinflamam o corpo, que reparam órgãos. Então você vai abrir mão disso por um mero prazer rápido? Seja radical em algumas situações, seja firme nas suas convicções. Quando a sua saúde chegar em um determinado patamar, você pode abrir exceção. Você vai poder abrir exceção porque o seu corpo já está naquilo que na ciência fala de homeostase. Você já adquiriu um equilíbrio tal que mesmo que você coma algo que não lhe, em síntese, não é saudável, mas você perde um pouquinho de um dia para o outro, você recupera rapidamente. Muitas vezes a pessoa, não vou fazer exercício, por algum motivo, não importa o qual, não vou fazer exercício físico. Uma semana, 15 dias, perde um pouquinho de massa muscular. Como consequência, um monte de hormônio diminui, testosterona no caso dos homens, as mulheres têm seus hormônios também que são impactados, enfim, prejudica na virilidade inclusive, né? Você homem, você perdeu testosterona, você perde virilidade. E o que aumenta a testosterona? O exercício físico, né? Então você abriu mão de um determinado momento, mas você tem saúde, você retornou depois na sua rotina, tá tudo certo. Agora, dependendo do seu grau de perda de saúde, uma coisinha que você faça que saia dos trilhos despenca. E para retornar é difícil. Então perceba que tudo depende do momento. Eu vou deixar aqui um depoimento, não sei se nesse vídeo eu vou postar um outro vídeo, de um depoimento que um cliente fez para mim, né? Para mim, um depoimento que um cliente fez, falando do processo dele. Acredito que vai ser interessante para vocês, tá bom? Agradeço a todos aqui, os colegas, os que estão acompanhando aqui o canal. Um abraço a todos.